Galera, que tiro foi esse? Será que o Pochita tá nerfado? Ou será que a Ioro é mais forte do que a gente pensava? Ou será que são as duas opções? De qualquer forma, diante dessa situação caótica, me parece que a Asa vai ter um papel fundamental. E se você quiser saber mais detalhes sobre isso, então fique comigo nesse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 178 de Chainsaw Man. Desde já, eu vou deixando o meu agradecimento aos membros e vale lembrar que por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso exclusivo ao Discord do canal. Nem sempre eu tenho tempo de responder todos os comentários aqui, mas no Discord, os membros têm esse benefício, já que eles têm contato direto comigo. Mas se você não puder se tornar membro, você já me ajuda assistindo esse vídeo até o final e deixando comentários. E se você sempre me acompanha, já vai deixando o like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Se você gostar do vídeo, não esquece de clicar no like e de se inscrever no canal. Enfim, o capítulo começa com os figurantes apontando para o céu de uma forma bem parecida como a Ioro fez. E eles estavam apontando na direção da Estátua da Liberdade porque ela simplesmente, do nada, começou a quebrar. Mas a gente sabe que a Ioro é o motivo disso estar acontecendo. No review do capítulo passado, eu fiz uma analogia com o que aconteceu em Shingeki no Kyojin, quando o Eren ativou o estrondo e os titãs colossais saíram das muralhas. E algo semelhante pode ter acontecido em Chainsaw Man. No momento em que a Ioro apertou o gatilho, ela pode meio que ter ativado um demônio que estava adormecido e que saiu de dentro da Estátua da Liberdade. Bom, uma dúvida que isso gerou é se isso é um novo demônio que guarda ligação com o demônio da guerra, assim como o tanque de guerra e o demônio das armas de fogo, ou se isso é apenas uma forma diferente da Ioro usar os seus novos poderes, no caso, a manopla de arma de fogo. Pelas características do tiro que foi dado, principalmente pela precisão, esse poderia ser, por exemplo, o demônio sniper ou o demônio do fuzil. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, o demônio do fuzil é bem famoso, né? Ah, mas o conceito do demônio das armas de fogo não englobaria o demônio do fuzil? Talvez sim, mas talvez a melhor tradução do nome dele seja demônio da pistola, porque aí ficaria mais fácil diferenciar um do outro. Assim como existe o Katana Man e o Sword Man, que são tipos de espadas diferentes, que geraram demônios diferentes, existiria o demônio da pistola e o demônio do fuzil, entre aspas, porque eu tô inventando esse nome. Mas enfim, também nada impede que isso seja, na verdade, uma nova forma de manifestação do poder do demônio das armas de fogo pela Ioro, que conseguiu transformar a Estátua da Liberdade, que, pasmem, simboliza liberdade, em algo opressor relacionado à guerra. Até porque o nome do capítulo é Estátua das Armas de Fogo, então faz total sentido que seja isso. Bom, no momento em que a Ioro falou bang e deu a ordem para atirar, vocês conseguiram perceber a potência e a velocidade que esse tiro chegou? Olha, eu nem sei descrever isso, mas o que eu posso dizer é que esse tiro foi um negócio tão absurdo que ele saiu de Nova York. Pelo movimento das águas, ele deve ter atravessado o Oceano Pacífico até que chegou no Japão e atingiu o Pochita. Isso deve ter demorado apenas alguns segundos, então imaginem a velocidade e a potência que esse tiro atingiu. E reparem que o Pochita chegou a perceber que um disparo intenso estava indo na direção dele, tanto é que ele olhou para trás, mas mesmo ele sendo muito rápido, ele não conseguiu desviar totalmente. E por que eu tô dizendo totalmente? Porque me parece que ele chegou a desviar, mas o disparo não só foi muito potente, como também foi muito veloz. Mais veloz até do que o próprio Pochita. E vale lembrar que ele tá ferido porque ele tomou um tiro inesperado e a queima-roupa da Ioro. Então, ele tá sem um dos braços, tá com um buraco na barriga e já tomou 2 bangs da Ioro. Então, me parece que não deu tempo do Pochita desviar totalmente. Eu acho que ele tentou fugir, mas no momento da fuga, o seu corpo foi atingido parcialmente. Tanto é que só sobrou o tronco e a cabeça dele. Se ele não tivesse desviado, só teria sobrado o pó do Pochita, porque reparem o tamanho do buraco que a Ioro abriu com um tiro que ela deu. Se isso tivesse atingido em cheio todo o Pochita, eu acho que não ia sobrar nadinha dele. E galera, a destruição que esse tiro causou foi um negócio absurdo. Vários prédios desabaram e
com certeza muitas vidas foram perdidas. E esse painel da Asa, assustada com o tiro que foi dado pela Yoru, é muito interessante. Afinal de contas, que tiro foi esse que tá um arraso? Samba, na cara da inimiga vai samba, desfila com as amigas. Desculpa, gente, desculpa. Não sei quem entendeu a referência, mas enfim. Vamos voltar. Nesse momento, a Asa percebeu que a Yoru tá totalmente fora de controle. E eu acho que nessa hora, a Asa deve ter pensado: opa, eu preciso fazer alguma coisa pra impedir a Yoru. Até porque sabe-se lá o que ela vai fazer e o que ela vai continuar destruindo até conseguir recuperar os seus companheiros e finalmente obter a sua vingança contra o Chainsaw Man. E aqui é interessante que antes da Asa finalmente cair em si sobre a Yoru, tem esse painel em que a sua mão tá em evidência, apontando pra destruição que ela própria causou. É claro que por intermédio da Yoru. E essa risada da Yoru, após ter causado uma destruição em massa pela cidade e por ter derrotado o Chainsaw Man, pelo menos no primeiro round, fez muita gente lembrar da risada da Makima depois de ter feito coisas horríveis. Depois dessa, dá pra ver que as duas irmãs têm várias semelhanças, né? E uma outra referência que os gringos notaram foi um paralelo com Jujutsu Kaisen, que vai ter o último capítulo lançado nessa semana, na cena em que o Itadori se lembrou que Sukuna e Mahito eram maldições após eles terem feito várias cagadas. Já aqui, em Chainsaw Man, a Asa finalmente caiu em si e percebeu que, acima de tudo, a Yoru é um demônio. E pra Asa, não foi difícil esquecer isso, porque elas começaram a conviver juntas e elas se aproximaram. No início, elas tinham uma relação bastante conturbada, mas com o tempo, elas começaram a se entender e teve momentos em que a Yoru teve mais traços humanos do que de demônio. Na cena do beco com o Denji, fica claro que os pensamentos da Asa estão influenciando a Yoru, já que elas compartilham o mesmo cérebro. E como a Asa e a Yoru estão sempre conversando, é natural que a Asa passe a enxergar a Yoru, quem sabe até como uma amiga, e de vez em quando esqueça que ela é um demônio. Mas no momento em que a Yoru estava completamente fora de si, destruindo a cidade e se tornando uma genocida, a Asa se deu conta de que, opa, peraí, a Yoru tá passando dos limites. E a Asa vai se sentir culpada por tudo o que tá acontecendo porque ela é assim, ela é desse jeito. Ela se culpa pelas coisas. E também não podemos esquecer que é o seu corpo que tá sendo usado para causar destruição. Quem deu o bang que abriu uma cratera no meio dos prédios foi a Yoru através do corpo da Asa. Então agora tá na hora da Asa reassumir o controle do corpo pra Yoru não causar mais estragos. Inclusive, eu acredito que a Asa será a chave para fazer o Denji voltar ao normal, já que a Nayuta, em tese, tá morta, e a única pessoa que sobrou com quem o Denji tem alguma conexão é a Asa. Mas enfim, com o disparo da Yoru, o Potita se ferrou legal, ele virou um cotoco e tá pertinho de se tornar o novo reforço do Vasco. Vamos todos cantar de coração. E antes que venha alguém me xingar de novo por eu dizer isso, é sempre bom lembrar que eu sou vascaína. Mas enfim, algumas pessoas podem ter pensado que o Potita foi derrotado com facilidade e que ele foi nerfado. E eu poderia chegar aqui e falar, realmente o Potita foi nerfado, vida que segue, mas isso seria uma explicação muito simplista. Então eu acho legal desenvolver essa ideia, ainda que nem todo mundo concorde comigo. Vamos lá. Será que tá rolando roteiro malevolente e o Potita foi realmente nerfado? Ele até pode ter sido nerfado, mas talvez não seja isso. Ou melhor dizendo, não apenas isso. Galera, a minha opinião sincera é que o Potita tá pagando o preço por não levar a sério a luta contra a Yoru. Não só o Potita não tava levando a luta a sério, tanto é que ele foi embora e largou a Yoru falando sozinha, como também ele subestimou a Yoru. E juntando essas duas circunstâncias, o resultado é esse. Agora ele tá todo ferrado. Galera, o Potita é caótico e ele simplesmente faz o que ele tá a fim de fazer. Quando ele ouviu o pedido de ajuda da Kobeni, ele resolveu ajudá-la, porque segundo a Makima, basta gritar por ajuda que ele aparece. Aí, ao invés de lutar, ele preferiu comer um McLanche feliz e levar a Kobeni no encontro simplesmente porque ele quis. Aquela era a forma de concretizar o desejo do Denji. E no capítulo passado, a Yoru tava fazendo um puta discurso e o Potita não tava nem aí pra isso. Ele simplesmente ignorou a Yoru e foi embora porque ele não tava interessado nela. Além disso, o Potita achou que tava com a vitória na mão quando ele partiu pra cima da Yoru pra matá-la. Só que ele não contava com a astúcia da Yoru
e não considerou que ela tinha uma carta na manga. E aí, deu no que deu. Como ele subestimou a Yoru, ele perdeu um braço e ficou com um buraco na barriga. Ou seja, ele tomou um golpe a queima-roupa que ele não esperava e muito menos esperava que seria um golpe tão forte. Enfim, depois que eu lancei o review do capítulo 177, eu fiquei refletindo sobre a cena do Pochita balançando a plaquinha de doação de sangue e, inicialmente, a gente pensou: ele tá pedindo sangue pra se regenerar. Mas aí, como explicaria o fato de que ele conseguiu se regenerar a partir do seu coração após ter sido atingido pelo Bang da Makima e ter ido parar na estratosfera? Uma explicação seria que o Bang da Yoru causou um dano maior e fez ele sangrar mais do que o Bang da Makima, e seria mais fácil se regenerar se tratando de um dano menor. Os híbridos tomaram uma coça do Chainsaw Man e o maior dano que a Makima causou foi jogá-lo para a estratosfera, e até então ele não tinha perdido nenhuma parte do corpo. Já a Yoru deu um tiro a queima-roupa, que arrancou um braço e ainda abriu um buraco na barriga do Pochita, sendo que logo em seguida ela deu um segundo tiro e ele mal conseguiu se defender. Mas voltando à cena do Pochita com cartaz de doação de sangue, em tese ele estava pedindo doação de sangue pra ele se curar, né? Mas como a gente não entende nada do que ele diz, porque ele só fica falando será que ele não estava convocando, ou melhor dizendo, será que ele não estava chamando o demônio do sangue do jeitinho peculiar dele? Não tem como garantir, porque ninguém aqui fala a língua do Pochita, o randandanês. Gente, isso não existe, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô inventando agora. Enfim, na minha opinião, o Pochita tá quase indo pra vala por uma conjunção de fatores. Na luta contra a Makima e os híbridos, me passou a sensação de que ele tava levando a luta mais a sério do que essa luta contra a Yoru. Então, além de não estar lutando seriamente, me parece que o Pochita subestimou o poder da Yoru, que chegou com sangue nos olhos pra acabar com ele. A Yoru, desde o início, estava disposta a sacrificar os seus próprios filhos se isso fosse o necessário para derrotar o Chainsaw Man. E ele, por sua vez, não estava nem aí e largou ela falando sozinha. E também tem um detalhe que a Yoru causou danos bem sérios no Chainsaw Man e eu duvido que ele estava esperando por isso. E o resultado de tudo isso é que a Yoru derrotou ele no primeiro round. Agora ele virou um Kotoko e depende de sangue para se regenerar. E por falar nisso, quem apareceu para dar uma ajudinha pro Pochita foi o demônio da velhice, que lhe forneceu o seu sangue. É claro que essa ajuda vem totalmente com segundas intenções, né? Eu acho que ninguém pensou que o demônio da velhice estava sendo altruísta, né? Além de fornecer o seu sangue, ele disse pro Pochita comer as suas pernas, depois os seus braços, parte inferior, superior. Em resumo, o demônio da velhice quer ser devorado por inteiro pelo Pochita, porque ele fez um contrato com a segurança pública e toda vez que o Pochita comer uma parte dele, crianças vão morrer. E a cabeça ficaria por último, para ele ter a oportunidade de assistir as crianças morrendo até o final da sua vida. Lembrando que uma das condições do contrato é que 10.000 crianças japonesas sejam mortas na frente do espelho. Então é por isso que o demônio da velhice está observando várias crianças pelo espelho. Detalhe que ele não ganha absolutamente nada com isso. Nada além da satisfação pessoal de assistir crianças inocentes morrendo. E um outro detalhe é que tem até um bebezinho no meio dessas crianças. O Fujimoto sabe pegar pesado, né? Enfim, será que o Pochita vai sucumbir à tentação e vai mesmo devorar o demônio da velhice para conseguir se regenerar? Como eu já havia comentado no último review, o Pochita não é naturalmente hostil com seres humanos, possivelmente por influência do Denji. Ele poderia ter se regenerado se ele tivesse atacado e ingerido o sangue da menina que estava com cartaz de doação de sangue, mas ele não fez isso. E também, como regra geral, ele só costuma atacar os humanos que atacam ele primeiro, mas nesse caso ele tá se defendendo. Então dá pra perceber que o Pochita não tem uma índole de atacar seres humanos como os demônios normalmente fazem. Ou seja, não me parece que o Pochita tenha a intenção de devorar o demônio da velhice porque não tá nem aí pras crianças, sabe? Eu acho que ele devoraria simplesmente por ser um demônio, porque isso é o que o Pochita faz. Até porque assim ele conseguiria se curar, né? E indo mais além, se o Pochita fizer isso, ele vai ficar ainda mais forte, porque essa é a consequência de ingerir um demônio mais forte. É claro que eu tô partindo do pressuposto que o demônio da velhice, que é oficialmente um demônio primordial, é mais forte do que o Chainsaw Man. Muito embora eu acredito que o Chainsaw Man também é um primordial, mas por
enquanto, isso é apenas uma teoria. Então, se o Potita devorar o demônio da velhice, ele vai ter um aumento de poder. Mas é claro que o preço é alto, a vida de 10 mil crianças. Aliás, é impressionante que a segurança pública pediu umas 48 horas para arranjar as 10 mil crianças para o contrato com o demônio da velhice, né? Mas sei lá, né? Em menos de meia hora, eles já devem ter conseguido reunir uma boa quantidade de crianças. Afinal, o demônio da velhice já saiu do inferno porque ele tá contando que o contrato será cumprido. Enfim, semana que vem teremos um novo capítulo. E se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também considere se tornar um membro do canal. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!